Quando tem focinho de rato, rabo de rato, cara de rato, não é ursinho carinhoso, é rato. Meus amigos, o Ricardo Nunes apanhou mais uma vez no debate de ontem da Record. Inclusive, o Guilherme Boulos disse que ele era o pai do apagão. A Enel é a mãe do apagão e o Nunes, o pai do apagão. O apagão em São Paulo, ele tem uma mãe e um pai. A mãe do apagão, vocês sabem, é a Enel, que presta um serviço horroroso e que eu, como prefeito, vou trabalhar dia e noite para que não continue em São Paulo. Mas o pai do apagão está aqui do meu lado. É o Ricardo Nunes, que não fez o básico, a poda e o manejo de árvores, sobretudo a remoção. Eu tenho um documento aqui que infelizmente não posso mostrar, que ele não queria que ninguém soubesse, assinado entre a Prefeitura e a Enel em junho, em que a Prefeitura é que assume a responsabilidade de manejo e de retirada de árvores próximas aos fios elétricos. Além desse absurdo da Prefeitura ter se responsabilizado pela poda das árvores e não ter feito, potencializando todo o prejuízo que o vendaval e a chuva trouxe, ano passado, enquanto São Paulo passava por um grande apagão e o Nunes estava no camarote da Fórmula 1, dias depois ele sugeriu cobrar uma taxa da população de São Paulo para que a Enel pudesse enterrar os fios. Já tem, pela regulação, uma possibilidade de fazer a cobrança de uma taxa de serviço, que tem um nome mais específico. Qual que é mesmo aquele? Taxa de melhoria. Contribuição de melhoria, né? Agora, o que isso vai fazer? A gente tem conversado com a Enel, acho que eu já fiz umas 3 reuniões com a Enel, já fiz reunião com o Sandoval, desde o ano passado, nós estamos tratando disso. Acho que começou ano passado, outubro do ano passado, foi uma das primeiras reuniões, onde a gente está desenvolvendo um plano para apresentar para a sociedade de alguns casos onde o contribuinte, o morador, o munícipe pode aceitar dele pagar uma taxa de contribuição. Gente, isso é tão absurdo, porque no contrato de privatização da Enel, da empresa que a Enel comprou, quando o Gilberto Kassab era prefeito, e tem uma cláusula lá que obriga a Enel, em 26 anos, a aterrar todos os fios. Aí agora, ano passado, o Ricardo Nunes queria cobrar do contribuinte para a Enel fazer o que já está no contrato que ela é obrigada a fazer e que até agora não fez. Lembrando que quando o Haddad era prefeito de São Paulo, ele exigiu que a Enel fizesse isso, mas graças a uma decisão judicial, a prefeitura foi proibida de exigir que a Enel fizesse isso. Se essa taxa fosse cobrada, iria só para engordar os cofres gordos da Enel, à custa da população, pagando por um serviço que ela tem a obrigação de fazer. Mas e aí, o que é que o prefeito ganharia com isso? Por falar em ganhar, por que o Ricardo Nunes não quebra, não mostra o seu sigilo bancário igual o Boulos fez? Digite aí, Ricardo Nunes, cunhado PCC. Vá no Google e veja. E aí eu peço para ele abrir o sigilo bancário, ele diz que não abre, eu abro o meu. Vai estar lá o meu salário, vai estar lá nos últimos 20 anos do que eu vivi, meu salário de professor. Você diz que eu não trabalho. Eu digo abertamente que no seu governo tem escândalos, esquemas. Mostre o seu sigilo. Aí se ataca, agride, mas não mostra. E no tema de segurança pública, o Ricardo Nunes teve a proeza de falar que crianças brincavam na Praça da Sé a 22 horas da noite, livre, leve e solta. E é seguro andando da Praça da Sé ao Largo Paissandu às 23 horas à noite? E o que o senhor acha que um prefeito deve fazer para que o eleitor se sinta seguro no centro da cidade à noite? Dia na Praça da Sé, era por volta de 22 horas. As crianças brincando, a gente sabe que tem muito trabalho pela frente, mas estamos avançando e vamos continuar avançando. Comentário do candidato Boulos? Gente, vocês viram que ele não fica nem vermelho? As crianças brincando às 23 horas na Praça da Sé, a população sorrindo, andando com seus celulares na mão. Olha a fantasia, a ficção que ele monta. Ele não responde, você vê? Não respondeu se ele andaria tranquilo na cidade com o celular. Não respondeu a pergunta do Marcelo aqui agora. Ele não responde nada, ele só ataca, vocês viram? A culpa pela cidade estar insegura para ele é do PSOL. A culpa por ele não ter feito poda de árvore é do Lula. O que mais? Vocês percebem, gente? Alguém que não consegue assumir responsabilidade não pode liderar a principal cidade da América Latina. Mas é exatamente isso, o prefeito passou os últimos anos totalmente apagado, sem fazer nada, vem fazer alguma coisa no último ano, que vai se candidatar à reeleição, e ainda quer se isentar de culpa de tudo que ele não fez ou que fez de errado. Mas veja agora, a proposta do Boulos, o que é que ele pensa em relação à questão da segurança pública de São Paulo?
de polícia que eu defendo é de polícia armada, um modelo que dá certo na Europa, uma polícia que é dura com crime, mas que trata os cidadãos de maneira igual. Aí é que está a nossa diferença, Ricardo, porque eu imagino que você faça jus ao que defende seu vice, de que a polícia tem que tratar diferente quem mora nos Jardins e quem mora na periferia. Para o seu vice, acredito que para você, no Capão Redondo é chave de braço, é porrada, e nos Jardins é bom dia, doutor. Isso eu não aceito. Eu defendo uma polícia que seja firme contra o crime, mas respeitosa com o cidadão, independente dele ser negro ou branco, independente dele morar na periferia ou nos Jardins. Essa é a minha defesa e eu acredito que é da maior parte da população de São Paulo. E para não dizer que é mentira do Boulos, vamos mostrar o momento em que o vice dele, em entrevista, mostra que ensina a polícia a tratar de maneira diferente o pobre. Pessoas diferentes que transitam por lá. Se ele for abordar a pessoa da mesma forma que ele abordaria uma pessoa aqui nos Jardins, ele vai ter dificuldade. Ele não vai ser respeitado. Da mesma forma, se eu coloco um da periferia para lidar, falar com a mesma forma, a mesma linguagem que uma pessoa da periferia fala aqui nos Jardins, ele pode estar sendo grosseiro com a pessoa dos Jardins ali que está andando. Até a forma de falar. Ou seja, o rico tem que tratar com educação e o pobre com porrada. Foi isso que ele disse. Mas enfim, o Boulos também trouxe uma revelação de uma reportagem do Metrópolis que mostrou o boletim de ocorrência da vez que no passado o Ricardo Nunes foi extremista. Toda hora vocês já devem ter ouvido isso. Olha, me acusa de extremista por defender famílias sem teto, por lutar com as pessoas. O Ricardo Nunes foi preso certa vez lá em Budas Artes porque deu tiro pra cima na porta de uma boate. Tá aí, essas pessoas podem, pesquisem no Google, Ricardo Nunes tiros pra cima, matéria do Metrópolis, boletim de ocorrência, ou vai negar, né? Deu tiro pra cima em porta de boate. Por que pra você, Ricardo, quem luta junto com família sem teto é extremista e quem dá tiro pra cima em porta de boate é moderado e bom cidadão? Responda isso pras pessoas, é importante elas saberem sua história. Ricardo Nunes é o playboyzinho que querem eleger para continuar na prefeitura de São Paulo. E só para concluir, o Nunes veio falar que o Guilherme Boulos já bateu o carro dele. Quem nunca bateu o carro? Agora, olha a resposta excelente que o Boulos deu pro Nunes. Bati o carro algumas vezes, acho que como todo motorista em São Paulo, graças a Deus nunca bati em mulher, bati o carro.